Às vezes você pode estudar essas coisas sobre a história da igreja e se perguntar, mas por que estudar tudo isso? Parece tanta pessoa antiga com coisa que a gente já sabe o que a Bíblia fala, por que precisamos estudar isso? E é verdade, você pode passar a sua vida inteira sem estudar essas coisas, e para muita pessoa não vai fazer diferença porque a pessoa não é tão dedicada. Mas quando você se dedica para aprender a palavra, para poder passar a palavra para as outras pessoas, você encontra problemas às vezes, e ao invés de repetir o que já aconteceu no passado, se você puder estudar o passado, a história, daí você pode, de uma forma melhor, fazer o ministério e não ir atrás de coisas erradas. Por exemplo, nós estamos agora no terceiro período da época da igreja, Pérgamo, e nós estamos vendo essa confusão sobre a natureza de Jesus, quem é Ele. E às vezes pessoas falam, não, mas a Trindade é assim, é como um ovo. Você tem a casca e a parte branca, aquela coisinha no meio que é amarelo, e Deus é assim, Ele é casca e tem essas outras partes, ou as pessoas falam, não, é como água, você tem gelo e daí muda para outro modo e é líquido e daí tem o gás e tudo isso. E na verdade, muitas vezes essas ilustrações não são boa doutrina, são ensino falsa doutrina. Que anos e anos atrás a igreja já chegou à conclusão, essas ilustrações não são tão boas. E dá uma confusão. E daí tem a própria natureza de Jesus, porque diferente do que o Pai, diferente do que o Espírito, Jesus é Deus e é homem. Então há uma união de naturezas em uma pessoa só. E como? E por que isso é importante? É importante porque Ele é o nosso Salvador e Ele se sacrificou por nós. Então nós não queremos inventar um novo Jesus, nós queremos ensinar e pregar exatamente o que a Bíblia ensina. Mas às vezes é bom voltar para a história para ver como os outros lidaram com isso, para a gente poder lidar com essas coisas de uma forma mais ampla e boa, etc. E agora nós estamos querendo considerar o primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. Se vocês quiserem achar na apostila esse concílio, e nós vamos ver o que aconteceu. Então, página 18, primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. Por causa da divisão criada no Império devido à fundação da cidade de Constantinopla, por Constantino, no ano 330, uma divisão teológica foi facilitada entre a igreja do Ocidente e a do Oriente. Então, como eu já falei na aula anterior, o que acontecia na igreja era importante para Roma, porque Roma se casou, o governo se casou com a igreja. Então as decisões da igreja afetavam a área política, o governo, etc., afetava as decisões da igreja. Então quando Constantino decidiu fundar a cidade de Constantinopla, essa mudança acabou afetando uma divisão teológica nas igrejas do império. E tinha um lado do oeste chamado a igreja do ocidente e outro lado a igreja do oriente. Essa divisão, na verdade, existe até hoje, essa divisão. Você pode olhar num mapa e ver Europa, e um lado foca mais na igreja católica, e do outro lado foca do outro lado da outra igreja. E na verdade há outras divisões além disso, eu estou simplificando bastante, mas existe isso até hoje. Note que a igreja ocidental seguia o credo niceno, afirmando a divindade de Cristo. Nós afirmamos a divindade de Cristo. Então, se você quiser, você pode dizer o seguinte:
nós não concordamos com a Igreja Católica em muita coisa, porém, há coisas que são iguais. Por exemplo, eles falam que Jesus é Deus. Nós falamos que Jesus é Deus. A igreja ocidental é essa igreja católica e eles decidiram seguir o credo niceno e nós também, para nós é a mesma coisa. Só que nós somos batistas, então nós não olhamos para algum credo e falar, nós acreditamos nisso por causa desse credo. O credo não tem autoridade nenhuma para nós. O credo, essa expressão de doutrina é somente ponto de referência. Ponto de referência. Historicamente, em algum momento do tempo, essas igrejas decidiram expressar o que a Bíblia fala daquele jeito. Então nós podemos olhar e falar, é isso. Mas para a igreja católica, esses concílios têm autoridade. Eles falam dos concílios, eles falam dos antigos homens de Deus, etc. Ele falou isso. Os papas, por exemplo, o que ele falou, etc. Esse tipo de coisa. Nós estudamos para entender melhor, mas a nossa autoridade é sempre a Bíblia. Sempre, sempre, sempre. E nós vamos ver com o tempo haverá muito mais concílio e as mudanças vão continuar e nós não vamos poder concordar com os concílios. Nós vamos precisar, não, mas agora, sabe, se desviou, não está falando a mesma coisa. Então, no início, tinha todas as igrejas em Roma assim, e todo mundo querendo essa unidade, sabe, todo mundo falando a mesma coisa, e deu umas brigas e tudo, mas com o tempo vai dar uma divisão. E aqui nós já estamos vendo uma divisão grandona, uma divisão geopolítica, porque tinha a igreja ocidental e a igreja oriental. A igreja oriental seguia os ensinos de Ário, negando a divindade de Cristo. Ok? Então eu já falei, eles tentaram com os éditos anteriores eliminar os ensinos de Ário. Não deu certo. E não vai dar certo. Cada vez que o governo procura eliminar alguma crença, e se você empurrar aqui, vai chegar aqui, né? Faz-me lembrar de um balão. Quando você é criança, você já pegou um balão assim, cheio de ar ou de água, e você esmaga assim, e querendo colocar tudo na mão, e aparece aqui, você faz assim, aparece aqui entre os dedos. Alguém entende o que estou falando? Alguém já fez isso? Enfim, mesma coisa, você tenta esmagar uma crença aqui, vai aparecer aqui. Você tenta destruir um grupo aqui, vai aparecer ali. Tipo, é desse jeito. Então essas coisas não funcionavam, mas eles tentavam fazer isso. Letra B. Além dessa divisão, outros debates ameaçavam dividir ainda mais a igreja no império. Principalmente, havia discussões sobre a divindade do Espírito Santo e a humanidade de Jesus Cristo. Discussões que surgiram porque o credo niceno tinha um foco limitado e não satisfatório para novos teólogos. E na verdade essa é a questão até hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sempre nasce um novo debate sobre o que a Bíblia fala. E eu vou tentar traduzir isso porque é algo que acontece nos Estados Unidos para nós, missionários, quando nós buscamos apoio de igrejas de lá. As igrejas fazem perguntas. E eu já ouvi isso acontecendo várias vezes para missionários. O pastor da igreja fala para o missionário: você quer nosso apoio? Então eu tenho umas perguntas para você. A ceia do Senhor. E você, como missionário, querendo ir para o campo missionário, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, esse é seu foco. Você fala, sim, a ceia do Senhor é uma coisa maravilhosa que Jesus nos deu. Mas você acredita na ceia aberta ou ceia fechada ou ceia
semi-fechada ou quase fechada. E muitas vezes o missionário ele fica assim. Ele não sabe, não tem a mínima ideia. O que é isso? Tipo, de onde veio isso? A ceia é o que você precisa tomar, faz parte da fé cristã e é para o salvo. Mas... Aí eu tenho uma pergunta para você, missionário, o que é nosso apoio financeiro? Você acredita que alguém que não é membro da sua igreja local, mas é de outra igreja, pode participar? E daí o missionário não sabe o que falar, porque para ele nunca nem pensou nisso. Pode, não pode, pode, não pode. E daí há um debate, e às vezes o missionário ele não sabe o que falar, e às vezes o pastor fala, não, mas você tem que estudar isso. Porque tem uma coisa muito pregada hoje em dia, que a ceia do Senhor é somente para uma igreja local, é algo da família. Então, vamos dizer que o Senhor vem aqui, ele é da PIB aqui, Primeira Igreja Batista. Mesmas crenças que as nossas. Já recebeu Jesus? Amém. Já foi batizado? Amém. E vamos dizer que ele vem para cá. Segundo esse grupo, ele não pode participar da ceia. Ele não pode. Né? E tem outros batistas que não têm essa crença. E se você recebeu Jesus de verdade, você faz parte da família de Cristo. Se você não está no pecado, e você está conosco no culto, e você quer participar da ceia, fica à vontade. Pode tomar. E tem esses dois lados, mas é uma briga que não existia. Agora existe. Sempre novos debates sobre isso e sobre aquilo. Não existia, por exemplo, antigamente lutas sobre a bateria na música da igreja. Agora a igreja precisa tomar uma decisão. Pode ou não pode? E por que não pode? Agora a igreja precisa voltar a ver o que a Bíblia fala. Então fica complicado. Quando eles escreveram o Credo Niceno, no ano 325... eles estavam pensando, esse é o problema, Jesus é isso. Bom, a gente escreveu, vai ser assim. E daí nasceram alguns rapazes mais novos e eles chegaram, mas e o Espírito Santo? Ele é Deus? Eu não acho que ele é Deus, eu acho que ele é somente uma força. E o Credo Niceno não fala nada sobre isso. Quem é ele? Ou o que é ele? O que é o Espírito Santo? Então deu essas brigas e confusões, e anos, décadas e séculos de brigas e confusões sobre essas coisas. Então aqui, com esse primeiro concílio de Constantinopla, a igreja acabou se dividindo geopoliticamente, vamos dizer, e surgiu uns debates sobre o Espírito Santo e sobre a humanidade de Cristo. Tinha, por exemplo, vocês podem notar aqui, macedonianismo, que era a crença que o Espírito Santo não é Deus. Existe uma igreja, eu não sei se tem aqui no Brasil ou não, mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, é a Igreja de Deus, é o nome da igreja. Eu não quero confundir, porque tem algumas igrejas com nomes bem parecidos, mas eles falam que o Espírito Santo é uma coisa, não é uma pessoa. Nós não ensinamos isso. A Bíblia fala sobre as emoções do Espírito Santo e como Deus é um Espírito, etc. E nós acreditamos, segundo a Bíblia, o Espírito Santo é Deus e tem todas as emoções de Deus, mas Ele é o Deus invisível que opera dentro de nós, que nos convence do pecado, etc. Então, para nós Ele é uma pessoa, é isso que a Bíblia fala, mas tem gente que fala não, é uma força, e deu esse tipo de negócio nesse quarto século. Tem também aqui escrito aqui, apolinarianismo. E na verdade eu estou pulando muita coisa aqui, muitos detalhes e tudo. Mas apolinarianismo era a crença que Jesus não era 100% homem, principalmente porque, como eles diziam, a mente dele era divina. Deixa-me fazer uma pergunta para vocês, e ninguém tem que responder. Adão, primeiro homem, Jesus é chamado o novo Adão. Mas Adão,
Por que Adão caiu no pecado se ele não era pecador antes de pecar? Alguém tem uma resposta? Porque Jesus, que não era pecador, não caiu no pecado, se ele também é 100% homem. Três palavras lindas, eu não sei. Eu não tenho explicação para isso. Não sei como explicar. Mas há debates e brigas sobre essas coisas. E eles estavam tentando entender isso. Apolinário, ele disse, então, Jesus, ele era homem, mas não 100%, porque a mente dele era divina. E por causa disso, Jesus não pecou. Mas espera aí, calma. Se a mente de Jesus não é humana, então ele não pode ser tentado do jeito que nós somos tentados. E Hebreus 4 nos diz que ele foi tentado igual a gente. Lembra no jardim de Getsemane? Lembra como ele sofria e estava com tristeza até a morte e um anjo precisava ajudá-lo? Lembra quando o sangue saiu no suor dele? Lembra disso? Eu estou vendo no jardim de Getsemane um homem 100%. Mas então como é que ele não pecou, mas Adão pecou? Eu não sei. Eu só consigo imaginar que a parte divina operou para ele não pecar. Mas eu sinceramente, eu não posso explicar tudo isso. Eu sei que ele é homem, mas eu sei que ele é Deus. É importante lembrar que as divisões teológicas da igreja afetavam o império porque os bispos em si tinham muita influência política. Eu enfatizei isso na aula anterior, mas quando chegou macedonianismo ou apolinarianismo, deu uma confusão, precisamos lidar com isso, precisamos chegar a uma conclusão. Porque senão esse bispo vai ter mais poder do que esse bispo e isso vai causar um problema para o império. Então, letra C. O imperador Teodósio I procurou unir o império e a teologia dos dois lados da igreja. Ele preferia a teologia do credo niceno. Então, depois de chegar em Constantinopla, ele baniu o bispo de lá, Demófilo, um seguidor da doutrina de Ário. Após alguns meses, Teodósio realizou o primeiro concílio de Constantinopla, esse em 381, que era o segundo concílio ecumênico, afirmando a divindade do Espírito Santo e a divindade completa e humanidade completa de Jesus Cristo. E novamente nós podemos ver e falar, legal, então, ele afirmou que o Espírito Santo é Deus, amém, concordamos com isso, e que Jesus é Deus e Jesus é homem. E isso é maravilhoso. E a última coisa aqui, o imperador Teodósio I diminuiu bastante o progresso de paganismo. E esse último ponto aqui, há debate sobre a quantidade de paganismo que foi eliminada através de Teodósio I, mas, afinal de contas, o resultado, menos paganismo e mais crença na divindade e na humanidade de Cristo e na divindade do Espírito Santo, nós falamos amém, aleluia, isso é bom. Só que, como eu enfatizei milhares de vezes e preciso, porque é tão importante, isso veio pela força do governo. Às vezes as pessoas querem, eu já sei, quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, pessoas me falaram, mas pastor, o senhor pode conversar com a prefeitura para implantar uma igreja? Eles podem te dar um terreno, alguma coisa. Não sei se é verdade ou não, mas aparentemente isso já aconteceu algumas vezes. Não sei se aconteceu aqui no Ouro Preto, mas eu imagino pelo jeito de falar que já aconteceu. Quem acha uma boa ideia receber terreno do governo para a igreja? Eu não acho muito legal.
Especialmente se o governo um dia puder me falar, bom, a gente dá isso para você, mas agora você não pode pregar contra isso ou aquilo. Então o que aparece uma bênção hoje, amanhã não é. E o que aconteceu em 313, quando Constantino legalizou o cristianismo, parecia muito legal, inclusive as pessoas achavam, agora o império de Cristo vai chegar, o reino de Cristo vai chegar. Só que Constantino também incluiu dentro do negócio uma cláusula. E eu, o imperador, vou ajudar a decidir o que é que a igreja vai crer e o que é que a igreja vai fazer. E nós precisamos entender isso, não é uma coisa muito legal. É ruim, na verdade, muito ruim isso. E eu conversei com pessoas lá nos Estados Unidos sobre essa mesma questão. Por exemplo, existe aqui no Brasil, se eu não me engano, é MEC, que é para reconhecer uma faculdade, etc. E há um debate nos Estados Unidos se uma faculdade bíblica deve procurar esse tipo de reconhecimento para poder ter mais, etc., mais influência, um nome maior e tudo. E às vezes as faculdades cristãs, universidades cristãs acabam fazendo isso e às vezes não, depende da filosofia, mas eu mantenho a mesma coisa. Se por fazer isso a igreja perde a sua autonomia, não faça. Evite. Mas há vantagens e dinheiro e influência e poder e oportunidade. Não, eu prefiro mais liberdade em Cristo do que os grilhões do governo. Então a gente não vai atrás disso. Mas pode oferecer muita coisa, mas não é bom e não é muito legal. E nós precisamos nos proteger desse tipo de coisa. Vamos agora para o primeiro concílio de Éfeso. E eu vou terminar aqui com esse primeiro concílio de Éfeso, ano 431, ok? Então, a divindade de Jesus provocou o uso do termo grego Theotokos, ou Theotoko, para descrever Maria, a mãe de Jesus. O termo quer dizer mãe de Deus e foi usado desde 250 DC ou antes. Na verdade, a gente não sabe exatamente quando as pessoas começaram a chamar Theotokos, mas é um título para Maria, ou no português Theotoko. O termo foi empregado para afirmar a divindade eterna de Jesus até quando estava no ventre, ou seja, concebido pelo Espírito Santo dentro da barriga de Maria, Deus estava presente. Theotoko. O termo, porém, provocou a preocupação que Maria era a origem da divindade de Jesus. A preocupação. E quem acha, levanta a mão se você acha que Deus estava dentro de Maria. Levanta a mão. Eu vou levantar minha mão porque eu acredito que Jesus é Deus. Mas você percebe, como você fica meio incomodado por falar essas coisas? Quem acha errado falar que Maria é mãe de Deus? É errado? Porque Jesus nasceu e ele não é Deus? Mas, bom, daí você começa a debater. Mas é verdade ou não? Como é que fica isso? Posso chamar ela Maria Theotokos? Posso, não posso? E daí deu esse problema. E eu posso entender os dois pontos de vista. Por um lado, Jesus é Deus e ela é a mãe de Jesus. Mas por outro lado, ela não é a origem de Deus e da divindade de Jesus. Então deu mais um debate. Agora, de novo, mais um debate nas igrejas. Infelizmente, note aqui
o termo foi abusado por várias igrejas, como por exemplo a Igreja Católica, para exaltar demais a pessoa de Maria, levando a mariolatria, a adoração de Maria. Eles vão acabar inventando algo totalmente falso, que a concepção de Maria era milagrosa e ela não tinha pecado. E por causa disso, eles podem orar para ela e basicamente adorar a ela. E Jesus é quem Jesus é por causa de Maria. Não do lado humano, mas do lado divino. Coisa extremamente falsa que a Bíblia nunca fala. E eles pegaram esse termo para poder falar mais esse tipo de coisa. Agora, letra B. Nestório, um monge que se tornou arcebispo de Constantinopla, argumentava que o termo Theotokos não era bom e preferia usar o termo Christotokos. Ou seja, ela é a mãe de Cristo. E eu, eu entendo, porque ele é Cristo e ela é a mãe dele. Cristo quer dizer o ungido, ou que foi escolhido por Deus para fazer uma obra específica. Mas, lembra, quando alguém tem uma nova ideia, é tudo político na Igreja Católica. Então agora, Nestório falou isso, mas nós já falamos isso. Então chegou esse homem Cirilo, de Alexandria. E ele argumentava que o ensino de Nestório destruía a união especial das duas naturezas de Jesus, a sua humanidade e a sua divindade. Porque quando Nestório dizia que Maria não era a mãe de Deus, ele precisava negar a união da divindade com a humanidade de Jesus. Ou seja, segundo Cirilo, se Maria, não é a mãe de Deus, então Nestório está dizendo que Jesus não tinha divindade quando ele estava no ventre. Essencialmente o problema de Nestório era o problema de dividir incorretamente a união das duas naturezas de Jesus. Cirilo argumentava que o ensino de Nestório dividiu Jesus em duas pessoas, o Jesus divino e o Jesus humano. Então você pode imaginar na sua mente agora, Jesus, você vê Jesus. E segundo o que Cirilo falou, ele falou, Nestório está ensinando que Jesus é duas pessoas ao mesmo tempo. Deus humano, divino, homem humano, o outro lado. A conclusão de Cirilo era que Nestório ensinava que Jesus não era totalmente divino, mas só influenciado moralmente pela natureza divina para obedecer a Deus. O ataque de Cirilo contra os ensinos de Nestório estava sem base, porque o alvo de Nestório era para proteger a fonte da divindade de Jesus e não para separar as duas naturezas de Jesus. Muitos até dizem que Nestório nunca ensinou nestorianismo. Então, a crença que veio do nome dele nem era a crença dele. Ou seja, estudando toda essa situação, parece que Nestório somente queria proteger quem é Jesus e quem é Maria. Ele não queria algo errado no ensino. Mas Cirilo, politicamente motivado provavelmente, colocou palavras na boca de Nestório, dizendo, Nestório está dizendo que Jesus é duas pessoas. E na verdade Nestório nunca falou isso. E o triste é que isso acontece até hoje. Eu ensino algo e daí alguém vem para mim e fala, pastor, o senhor falou o seguinte. Eu falo, não é exatamente, mas eu ouvi o senhor falar isso. Mas sim, essas palavras
querem dizer o seguinte, não o que você está dizendo que elas querem dizer. Então nós precisamos compreender que isso é muito comum, aconteceu, causou divisões. Inclusive aqui, quando o imperador Teodósio II ficou sabendo da briga sobre os ensinos de Nestório, o primeiro concílio de Éfeso foi convocado porque a briga novamente causava um distúrbio no império. Cirilo, ele escolheu a cidade de Éfeso porque lá o povo já venerava Maria. Então ela já estava sendo cada vez mais exaltada nas mentes das pessoas. E Nestório, ele acabou não indo para esse concílio porque não deu tempo para os seguidores dele chegarem lá. Ele não queria ir sozinho. A consequência era o seguinte: então Nestório não vem, então ele vai ser negado ou rejeitado, condenado. Eles acabaram banindo Nestório porque ele não apareceu no concílio para defender o lado dele. Quando João de Antioquia e outros apoiadores de Nestório chegaram em Éfeso, eles convocaram o seu próprio concílio para condenar Cirilo. Ou seja, agora tem 2 concílios. O debate não foi totalmente resolvido, algo que provocou o próximo concílio, chamado Concílio de Calcedônia, uns anos depois. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo que o que está acontecendo é muito político e a coisa está ficando cada vez mais feia. Agora a pessoa nem fala algo e a outra pessoa já fala: não, mas ele fala isso, ele que acredita nisso, ele está ensinando falsidade. E na verdade, pela história que nós estudamos, não era bem assim. E nós precisamos sempre ter, por favor, paciência com ensinadores, professores, doutores da palavra de Deus, pregadores, missionários, pastores, etc. E claro, às vezes a gente tem que marcar uma pessoa e falar: não, ele está ensinando falsa doutrina. Por exemplo, ele fala: Jesus não é Deus. Falso doutor, não é para a gente escutar essa pessoa. É contra exatamente o que a Bíblia ensina. Mas às vezes por exemplo, quem assiste vídeos no YouTube, você pode levantar a mão? Ok. Quem assiste vídeos no YouTube às vezes para aprender algo, levanta a mão. Ok. Então, o perigo existe hoje. Quem já assistiu um vídeo de um cara que falou algo que não é a verdade, levanta a mão. Eu também. O problema é que os youtubers que ganham muitos seguidores, muitas vezes são os youtubers, não sei falar isso, mas esses caras que provocam mais, que falam mais para criticar. E eu percebi algo. Um canal no YouTube que simplesmente ensina, e é só isso, não procura provocar nada, não procura, sabe, entrar em muitos debates, só quer ensinar, muitas vezes não tem muitos seguidores. Mas o cara que quer entrar nos debates e falar disso, falar daquilo, e sabe, vai atacando isso e aquilo, ele tem milhares ou milhões, às vezes, de seguidores. Nós gostamos disso. Nós gostamos de ver sangue. Nós gostamos. Infelizmente, tem pessoas que gostam de torcer as palavras do outro por causa de objetivos errados. E parece que Cirilo fez isso com Nestório. A gente não tem certeza, mas quando você estuda a coisa e você sabe como a igreja ficou cada vez mais política através desse casamento, essas coisas ficaram bem possíveis. E esse é um ótimo exemplo que nós podemos dizer: olha, parece que isso aconteceu com Nestório e Cirilo. Estamos chegando agora no fim desse terceiro período da época da igreja, chamado Pérgamo, e nós vamos continuar até o fim, e isso nos leva para a idade das trevas, quando as coisas vão realmente ser, a situação vai ser as consequências desse casamento da igreja com o governo.